Gálatas 2, 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, é mediante Moisés, segue-se que morreu Cristo em vão. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, eu estou muito feliz, Deus. A obra do Senhor é perfeita. Obrigado por mais esta família que esta noite foram quebradas as correntes e as algemas da idolatria para servirem ao Deus vivo. E muito obrigado porque eu posso estar neste altar para aperfeiçoar os santos, para ensinar os santos a servir e para edificar o corpo de Cristo. Usa-me, Senhor, usa os meus lábios, minhas cordas vocais, para dar expressão a esta palavra viva, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo do meu coração. Meus amados irmãos, minha família, povo escolhido, sacerdotes do Senhor, noiva de Cristo, ataviada de branco, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, povo que é raça eleita desde antes da fundação do mundo. Que bênção de Deus. Meus filhinhos, selo do meu apostolado. Nós estamos vivendo dias maravilhosos na nossa igreja, que eu chamo celebração de final de ano vitorioso. Que bom estarmos vivos para vermos as obras de Deus. Então nós estamos aprendendo com a palavra a aproveitar as grandes oportunidades da vida. Às vezes nós nos deparamos com verdadeiras encruzilhadas, com novas ruas diante da nossa vida. Às vezes nos deparamos com oportunidades que surgem de forma inexplicável. Só para você entender isto, eu não creio que o mês passado, não tenho exatamente a data precisa, mas eu fui à Zona Sul e me deparei com mudanças de trânsito. Estão fazendo muitas obras na cidade, e eu ouvi e vi os policiais indicando o caminho, placas com setas. Eu parei e perguntei a um auxiliar da prefeitura, e ele me disse: olha, nós estamos melhorando muito o trânsito, nós estamos criando novas alternativas para que o trânsito seja melhor, então olha, siga por aqui. Assim foi quando construíram o BRT aqui na porta. Sei quem vem da Zona Oeste, lá do Recreio dos Bandeirantes, da Barra, enfim, para chegar aqui à nossa igreja, durante 2 anos, havia rotas alternativas, setas, placas, e você sabe, eles sempre diziam: escolha a melhor alternativa, escolha o melhor percurso. Eu fiz isto durante 2 anos e meio para chegar aqui à igreja. E você sabe, assim é na vida. Às vezes nós nos deparamos com encruzilhadas e nos perguntamos: qual é o melhor caminho? Qual é a decisão mais segura que eu posso tomar na vida? Você sabe, eu não posso ir para a direita quando eu deveria de ir para a esquerda. Eu não posso andar na vida rodando sem um alvo, sem um rumo. Porque se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um rumo, se eu não sei qual é o caminho correto, às vezes eu posso seguir um caminho errado. Aqui há dias houve um crime na nossa cidade, de alguém que pegou um aplicativo do Waze, procurando um restaurante, foi parar a um lugar difícil e essa pessoa foi morta. Porque a alternativa que estavam dando do trânsito levou a um caminho mau
que acabou pela esposa da pessoa que dirigiu o carro ser morta. O final foi dramático. Todas as vezes que se opta por um caminho diferente do caminho de Deus, as consequências são dramáticas. Todas as vezes que alguém erra um percurso, pode cair num lugar onde há crime e a pessoa morrer. Então, se nós estamos numa encruzilhada e precisamos de escolher alguma coisa, o que é certo e o que é errado, você sabe, toda má decisão tem consequências drásticas. Nas encruzilhadas da vida, nós não podemos seguir um caminho qualquer. Nós temos que aprender a seguir os caminhos de Deus. Se quando construíram o BRT, as alternativas eram, vai lá pela Taquara, vai por não sei onde, até chegar aqui. Se eu escolhesse outro caminho, eu iria parar na Zona Sul. Então nós estamos aprendendo desde domingo que existem dois caminhos: o caminho do mundo e o caminho de Deus. Então eu sei que algumas pessoas estão aqui esta noite, estão assistindo, que precisam de decidir esta noite qual o caminho a seguir. E claro, nós aprendemos nas encruzilhadas da vida a buscar sempre o caminho certo. Se eu vinha lá da Zona Oeste e queria chegar aqui a Jacarepaguá, e o caminho era, a alternativa era a freguesia, não adianta eu buscar um outro caminho, eu demoraria muito mais tempo, talvez nem chegasse aqui a horas. Eu preciso de buscar o rumo certo e o caminho certo para todas as decisões da minha vida. Por quê? Porque nestas encruzilhadas da vida, muitas vezes aparecem oportunidades que nós não podemos perder. Veja como é que diz Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que te vier de oportunidade. Então, grande parte das decisões da vida não são decisões fáceis. Mas às vezes uma decisão errada traz frustrações muito grandes. Imagine, por exemplo, nas questões financeiras. Nós temos o caminho de Deus, bispo, o caminho de Deus e o caminho do mundo. Por exemplo, nas questões financeiras, ou nós administramos conforme os padrões bíblicos, ou nós ignoramos, retemos, gastamos e o nosso futuro será instável. Ou então nós fazemos segundo o caminho de Deus. Nós dizimamos, nós ofertamos, investimos, e Ele diz que dá a garantia da liberdade financeira. Também na questão da sexualidade, existem os dois caminhos, o caminho do mundo e o caminho de Deus. Na sexualidade, você sabe, Deus criou a sexualidade para ser expressa, para ser vivida no casamento entre um homem e uma mulher. Mas a mídia criou alternativas ao padrão de Deus. Então a mídia criou o casamento entre um homem, uma mulher, um homem, três mulheres e um homem. Isso são alternativas. Isso é o caminho do mundo. E aí nós estamos hoje, por causa das alternativas, por causa das pessoas pensarem que têm liberdade sexual, vivemos hoje uma epidemia no Brasil de doenças sexualmente transmissíveis. AIDS, aborto, paranoias violentas sexuais, porque as pessoas na sexualidade optaram pelo caminho do mundo. Nas relações interpessoais, ou nós nos relacionamos dentro dos padrões bíblicos de amor, de honestidade, de fidelidade, de verdade, ou começamos a admitir as mentiras do mundo. Então eu gosto muito desta expressão, caminho do mundo ou caminho de Deus. Porque quando eu sigo o caminho do mundo, olha o que eu vou dizer, é muito mais fácil. É mais lúdico, é mais sedutor, é mais tentador, mas também é mais imoral, é mais sem ética e é mais corrupto.
Filipenses 2,15 volta a dizer: olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esta é a nossa sociedade. E diz que nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo, no meio dessa geração. Então, estou lhe ensinando isso, por quê? Porque todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos ou com problemas para resolver da sexualidade, ou com problemas de relações interpessoais, enfim, você tem que optar sempre pelos caminhos de Deus. Não caia na armadilha de tentar o caminho lúdico, sedutor do mundo. Jeremias explicou isto há centenas de anos atrás. Vamos ver. Olha lá. Ele disse assim, Jeremias 6,16: assim disse o Senhor: pondo-vos à margem no caminho. Ou seja, você está diante de uma encruzilhada, de uma decisão para tomar, de um passo a dar. Ele diz: põe-te à margem do caminho e vê. Ele diz: pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? O bom caminho qual é? É o de Deus ou é do mundo? Pergunte. Porque ele diz: andai nele, no bom caminho, que é o caminho de Deus, e você vai achar descanso para a tua alma. Quer dizer que se eu opto por seguir os caminhos do mundo, eu nunca terei descanso. Eu nunca serei feliz. Eu nunca terei a manifestação de Deus na minha vida. Então nós entendemos o que disse Isaías 30:21, está aí na nossa apostila. Quando desviares para a direita e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Ainda bem que você está na igreja. Ainda bem que você tem um chamado de Deus. Ainda bem que você está entendendo que uma voz lhe falou: este é o caminho, anda por ele. Porque quando nós lemos Jeremias, diz que aqueles não quiseram andar. É por isso que o mundo está nessa frustração. Isaías 35:8 diz: ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, pelo caminho de Deus, por esta placa que está aqui do lado direito, diz que não errará. Nem mesmo o louco não erra. Se você tem firmeza na igreja, se você segue a orientação, amado, diz que não erra. Não erra, porque você escolhe o caminho bom. Quando você está diante de uma decisão, de uma encruzilhada da vida, você encontra o caminho bom quando busca o caminho de Deus. Então nós temos que seguir os caminhos de Deus, decidir sempre pelos padrões bíblicos, não aceitar a sedução do mundo. Não aceite. A sedução do mundo é muito grande sobre a minha vida e a tua vida. Nós não podemos aceitar. Olha, Jesus explicou isto. Mateus 6, 7, 13 e 14 assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E diz que são muitos os que entram por ela, por essa porta larga. Depois diz no versículo número 14: porque a estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos acertam. Então a Bíblia está dizendo: entra pela porta larga, é a porta espaçosa, é o caminho da perdição. Diz que muitos entram, mas a estreita e apertada diz que poucos acertam. Significa, o que é este caminho largo, apóstolo? Esse caminho do mundo, que é espaçoso, que a porta é larga. Amado, é viver sem restrições. E eu vou lhe dizer, é uma ilusão a pessoa achar que cabe qualquer coisa, qualquer ideia ou qualquer comportamento na vida. O troco vai chegar. O troco vai chegar.
O pagamento vai chegar. Viver pela porta larga é viver uma ilusão. Nós já vivemos todos lá um dia, é uma ilusão. A estreita é apertada, e apertada é a vida segura. Quem age dentro da vontade de Deus e segue o caminho de Deus se torna invencível. Pastor, e por que a porta segura é estreita? Porque entra um por vez. É uma decisão individual. É uma decisão de seguir a Cristo. Os meus netos, meus filhos não seguem Cristo por minha causa. Eles entraram pela porta estreita, foi uma decisão pessoal. Porque diz que o caminho é estreito, é apertado. E claro, só entra pelo caminho estreito e apertado quem ouve o Espírito Santo. Porque neste caminho você vai ouvir assim: ama até os teus inimigos. Na porta larga não ama nada, é chute, pontapé e bomba. Quem entrou pelo caminho estreito e apertado, a Bíblia diz: não resistais aos perversos. Ele ouviu esta voz: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Não sejais hipócritas, não acumuleis tesouros na terra, não andeis ansiosos, buscai o reino em primeiro lugar. Isto é a porta estreita. Diz que poucos entram. Quer dizer que os que cumprem a missão de Cristo, eles vivem um tipo de vida que é o padrão de Deus. Uma vida transformada, uma vida regenerada, são motivo de glória para Deus. E esse, amado, é na realidade o nosso destino nessa terra. 1 Coríntios 8:6 diz isso: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Veja, nós existimos por Ele. Então muitas pessoas entram pelo caminho da perdição do mundo. Pessoas crentes. Passou-se agora aí um festival de música. Ninguém soube das verdades disso tudo, mas muita gente chegou em coma alcoólico, de droga nos hospitais. Ninguém falou. Mas muito crente estava lá dentro desse festival. Optaram na encruzilhada da vida por seguir o caminho do mundo. Às vezes o crente passa por um problema dramático. O mundo diz: cheira cocaína, fuma crack, larga a tua mulher, abandona os teus filhos, e a pessoa é seduzida por um caminho largo. Diz que poucos entram neste caminho que conduz à vida. Então, amados, todos nós temos uma história de vida. Alguns de nós fomos feridos, temos cicatrizes. Já todos vivemos um dia neste caminho espaçoso da perdição. Todos nós, antes de seguirmos Jesus, andávamos neste caminho. Você sabe, agora estamos nos caminhos de Deus, mas é preciso que o apóstolo diga que existem forças que querem nos puxar, querem nos empurrar para o mundo do qual já saímos. E esta é a nossa batalha, esta é a nossa luta. Nós temos uma vida nova, nas encruzilhadas da vida, neste ministério. Ninguém fica titubeando. Qual é o melhor caminho? O caminho melhor é o da Bíblia Sagrada. Não há nem hipótese de pensar que pode um caminho do mundo ser agradável. Não, ele é largo, ele leva à perdição. Agora, você sabe que neste caminho de Deus, às vezes as pessoas permitem bloqueios que impedem de viver uma vida frutífera, uma vida feliz. E a pessoa fica no caminho de Deus, mas com um bloqueio. E o principal deles são os bloqueios do passado. Eu vou discutir aqui na igreja sobre bloqueios do passado, bloqueios de conflitos, bloqueio de medo de arriscar. Mas
hoje eu quero especificamente lhe falar sobre, se Deus já nos chamou para o seu caminho, e Ele faz com que desfrutemos de um caminho de bem-estar, de felicidade, de prosperidade, por que tanta gente não vive a abundância de Deus e não desfruta da plenitude deste caminho? É porque às vezes as pessoas têm um bloqueio chamado o passado. Eu sei que o passado é um drama na vida de muita gente, como foi também para a minha vida. Algumas pessoas têm um passado muito sofrido, têm cicatrizes horrorosas. Eu já falei com pessoas que me contaram o testemunho, a sua vida foi um filme de terror. Tiveram experiências dramáticas, dolorosas, tiveram registros amargos, tiveram más decisões, coisas que não se orgulham de forma alguma de terem vivido. Outros tiveram uma vida descontrolada, outros lutaram contra eles mesmos. Eu conheço pessoas que lutam contra elas mesmas. E há pessoas que por causa do seu passado foram ao fundo do poço. O cheiro da sua vida não é um cheiro de perfume de Cristo, é um cheiro de pecado, é um cheiro de remorso, de culpa. E tudo isso, amado, que eu lhe estou mostrando aqui, bloqueia a vida. Oportunidades são perdidas, porque lá está o passado. Todas as vezes a pessoa quer avançar e vem a culpa, e vem a vergonha, e vem os remorsos. Então nosso passado não pode estar presente. Eu penso que isto é mais ou menos como carregar uma mochila nas costas cheia de peso. Isto é um bloqueio. Eu pedi que me trouxessem uma mochila, e há pessoas evangélicas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho a mochila. Aí. Tá bom. Há pessoas evangélicas que carregam uma mochila nas suas costas. Não se sentem dignas diante de Deus, não são sensíveis ao mover do Espírito Santo, não conseguem cantar alto, não batem palmas na igreja, não se envolvem com nada, vivem sempre distantes do corpo de Cristo, se sentem muito envergonhados. Eles carregam uma mochila de peso nas suas costas. Isso se chama um bloqueio. E você precisa ter uma decisão de viver sem bloqueios, chamado o padrão de Deus, totalmente livre, totalmente sem memórias, sem amarras, conforme Isaías disse, Isaías 43 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que está aqui dentro da mochila é o passado. A Bíblia diz: não considera o passado. Uma pessoa que tem uma conversão genuína, uma grande transformação, uma grande regeneração, não pode permitir carregar uma mochila de peso do seu passado. Você se recorda de Saulo? Em Atos 7, disse: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá. Ele era Saulo de Tarso. E agora você sabe, em Atos 8, 1 a 3 diz: e Saulo consentia na sua morte. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele.
Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, Saulo, que estamos aqui falando, é aquele Paulo, que nós somos imitadores dele. Saulo era um antideus, um opositor da igreja, tinha um poder destrutivo contra a igreja. Mas veja o testemunho dele, Atos 26, diz: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, meu povo em Jerusalém, todos os judeus o conhecem. Versículo número 5: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles eu dava o meu testemunho, o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes castiguei a todos da sinagoga, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, eu vi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daqueles pelos quais te aparecerei ainda, livrando do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo qual, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, quando você olha o passado de Paulo, que era Saulo, você diz: puxa, que barra pesada. Mas ele teve uma conversão genuína, de um perseguidor se transformou num apaixonado seguidor da igreja de Jesus. Veja que isto foi tão forte que em Atos 9:26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Veja, o passado de Paulo era tão mau, tão perseguidor, consentiu na morte de Estevão, consentia em apedrejar, prendia pessoas, que quando ele começou a pregar, diz a palavra do Senhor, não acreditavam que ele tinha passado por essa mudança. Esta noite você viu aqui no altar, veio um homem com as suas imagens. Amanhã ninguém acreditará se ele sair pregando a palavra de Deus. Vão dizer: oh, mas você seguia São Jorge, Aparecida. Olha, amado, uma pessoa convertida, Deus tira a mochila do passado da vida. É uma nova criatura. O convertido não tem que fingir mais nada. Paulo passou por uma transformação maravilhosa. O Espírito Santo transforma a imagem semelhante a Deus. Eu fui transformado, você foi transformado. Amado, é como uma metamorfose. Você já viu uma metamorfose de uma lagarta que vira borboleta? É isso que se passa com um crente. Olha lá, bispo. A lagarta isso se passou na nossa vida.
Nós fomos transformados dessa lagarta nessa borboleta maravilhosa. Então Paulo era um destruidor, se transformou num missionário. Ele era um terror, se transformou num homem de amor. E Atos 9, 20 e 21 diz que logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Uma conversão é uma transformação, é uma regeneração. O nosso passado, a nossa mochila de pecado, de problemas, a Bíblia diz que nós passamos a ter uma nova vida. Veja como é que Paulo diz em 1 Timóteo 1:12, ele disse: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, no nome do nosso Senhor, que me considerou fiel. Esse homem que consentia na morte das pessoas, que escravizava, que mandava matar e prender, diz agora: Deus me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo eu era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas eu obtive misericórdia. Misericórdia. Deus teve compaixão da miséria, concórdia com a miséria, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, pior de todos, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo. A todos quando han de crer nele para a vida eterna. Quer dizer que ele é o nosso modelo. Um homem que perseguia, um homem mau, um homem anti-Deus, de repente ele passa por uma transformação. Deus tira o seu passado e diz agora no versículo 17: assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Note uma coisa, amado: o principal pecador agora se torna um modelo. Ele esteve nesta encruzilhada entre Deus e o mundo, mas como ele era um predestinado, Deus o disse: este é o caminho. As pessoas desconfiaram: não pode, ele não é. Ele disse: eu sou o modelo, hoje eu sou o modelo. O principal pecador era o modelo. O seu passado desapareceu. Jesus pagou pelo nosso pecado, pelo nosso passado. Ele fez uma intervenção radical em nossa vida. Amados, passado é passado. O teu passado e o meu passado não podem bloquear o avanço da nossa vida nos caminhos de Deus. Não pode. Passado é passado, deixa-o lá. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Diz que é uma nova criatura. As coisas antigas, o passado, a mochila de problemas, diz que passou. Eis que se fizeram novas. Isto é uma verdade. O teu passado se foi. Você é livre. Livre para aproveitar as grandes oportunidades que Deus vai colocar diante de você. Você não pode ter bloqueios. Você é livre para seguir o caminho de Deus, porque nesse caminho há abundância, há fartura. Ele não pode ser mais bloqueado por nada. O nosso passado não pode nos bloquear. Você sabe, às vezes nós conversamos com pessoas que dizem: ah, apóstolo, mas eu tive tantos problemas,
e vem no gabinete pastoral, e vai no culto, e vem no culto e diz: olha, eu tive um problema com a minha mulher, eu tive um problema com o meu filho, eu tive um problema com a minha sogra, eu tive um problema financeiro, eu tive problema, e sempre estão buscando o lixo do seu passado, o lixo do passado, o lixo do passado. Há pessoas que dizem: ah, mas o meu passado foi terror, foi negro, foi problemático, foi problemas sexuais de toda natureza, problemas financeiros. Olha quantas coisas eu tenho dentro desta mochila. Olha, problemas de morte, problemas de guerra de família. Está aqui. Isto é passado. Mas apóstolo, o meu passado é que o senhor não me conhece. O senhor não me conhece. Meu passado está sempre diante de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer o que é o seu passado. Tem um irmão que fuma aí, por favor? Ai, ao ar. Olha, você sabe o que aconteceu com o teu passado? Ah, mas no meu passado tem uma coisa que eu fiz, apóstolo. Não existe. Sim, mas tem um negócio na minha alma do meu passado, amado. Acabou o teu passado. Muitas vezes o inimigo quer fazer com que o meu passado e o seu passado nos impeçam de viver uma vida abundante. Essa noite, esse passado foi derrotado, amado. Esse passado foi derrotado. O lixo do passado é lixo do passado. Pastor, mas não há nem uma coisinha. Pastor, é que eu e a minha mulher e o meu marido. Não tem. Então, por favor, não vá lá catar no seu passado e dizer: está aqui, em 1972. Não, isso é passado. Não, mas eu que em 1985. Não, isto é passado. É passado, amados. Passou. Aquele homem que era um perseguidor, destruidor, mandava matar pessoas, quando passou pelo sangue de Jesus, quando o Espírito Santo fez uma obra na vida dele, ele disse: não, passado não, eu sou um modelo. Então eu quero que você, homem desta igreja, tenha coragem de se levantar como um modelo de Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mostra aos seus filhos qual é o caminho da verdade, viva a verdade e deixe o seu passado. Deixe lá no passado: eis que todas as coisas se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas. Não tem. Não tenho como buscar. Eu estou tentando buscar alguma coisa do meu passado. Virou cinza, amado. A igreja católica manda você dizer: não, eu sou um pecador, por minha culpa, minha máxima culpa. O Senhor manda dizer à sua igreja: as coisas velhas já passaram.
tudo se fez. Pastor, mas tem uma... Não, amado, eu estou tentando ver alguma coisa do meu passado lá, virou tudo cinzas. Foi queimado, foi jogado no fundo do mar. Miqueias diz isso. Por que a toda hora a pessoa diz, mas tem aqui um assunto que, se eu contar, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Você quer que eu toque fogo no teu passado outra vez? Eu toco. Não custa nada. O que eu quero é que você saiba que todos nós passamos por uma grande mudança de vida. E o importante é que quando nós estivermos perante essas duas placas, e você vai ter muitas situações de opção, você diga sempre, olha, meu passado não existe, eu opto pelo caminho de Deus. Se você tem uma imagem em casa, um ídolo, uma estátua, uma fita, um patuá, isso é uma prisão do teu passado. Largue-o, traga para a igreja. Se você tem medo de se livrar disso, traga para a igreja. Se você tem uma amarra com alguma coisa do mundo, quebre esta noite. Mas você está diante do caminho de Deus, entre por esse caminho, é estreito, é apertado, tem compromisso, tem caráter, tem decisão, tem Bíblia, mas leva à vida eterna. Opte sempre pelos caminhos de Deus. Não deixe, em hipótese alguma, que o seu passado bloqueie a sua vida. Quem se lembra é você e o diabo. Deus não se lembra de mais nada. Do vosso passado, jamais me lembrarei, disse ele. Viva, avance, conquiste. Grandes oportunidades vão surgir. Que vier à tua mão, agarra com todas as forças. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Santo é o Senhor, Pai. Glórias a Deus. Pai amado e bendito, eu quero te louvar porque isto é uma realidade na minha vida. Muitas vezes o inimigo tenta atirar contra a minha consciência o que a minha consciência já transformou e transformado está numa boa consciência. Senhor, não permitas que ninguém deste ministério seja amarrado por causa de um passado. Nós vimos esta noite que há uma decisão às vezes na vida. Há pessoas que buscam a alternativa e se dão mal. Mas há os que dizem, haja o que houver, custe o que custar, eu vou seguir o caminho de Deus. Ele sempre me leva à bênção e à eternidade. Assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na vida de todo o povo de Deus, e todos digam amém, amém e amém. Vamos em paz.